dia está muito próximo. باور دارم که آن روز بسیار نزدیک است. A República Islâmica do Irã está efetivamente colapsando na noite de 10 de janeiro, quando a eletricidade da capital, Teherã, foi cortada em uma última tentativa desesperada pelo regime em pânico. Khamenei pensou que a escuridão confinaria as pessoas em suas casas. Mas naquela noite, as centenas de milhares de luzes de telefone acesas na Praça Punak foram o último prego no caixão da teocracia de 47 anos. Este colapso começou não com a raiva pública aleatória, mas com a organização das ruas com disciplina militar sob o comando do príncipe herdeiro Pahlavi. Quando a nossa Revolução Nacional triunfar, também estou me preparando para retornar à minha terra natal para estar com a grande nação iraniana. Acredito que esse dia está muito próximo. O príncipe passou de ser uma figura que observava os eventos de fora para se tornar um comandante-chefe que dirigiu pessoalmente a operação no terreno com seu manifesto mais recente. Em sua mensagem histórica, ele claramente mudou a estratégia afirmando: Nosso objetivo não é mais apenas ir para as ruas. Nosso objetivo é nos preparar para conquistar e defender os centros das cidades. Isso não é um conselho dado aos manifestantes, mas uma ordem militar direta para controle territorial. As ruas não são mais uma área de protesto. Elas foram transformadas em zonas militares liberadas pela ordem de Reza Pahlavi. Agora milhões de pessoas não estão apenas pedindo um líder com o slogan Kaved Shah. Estão reivindicando a civilização moderna que perderam em 1979. Teherã está em chamas, o exército recuou para seus quartéis e o rei exilado fez as malas para seu bilhete de retorno. Na noite de 10 de janeiro, o regime desligou os principais interruptores em Teherã, Mashhad e Tabriz, causando um apagão. Esta foi uma tática clássica de intimidação usada para dispersar a multidão. No entanto, a ordem de Reza Pahlavi de Washington para "não deixem as praças, elas são sua propriedade", mudou completamente as táticas no terreno. Quando o regime cortou a eletricidade e a internet para impedir que as pessoas se unissem, o povo de Teherã não viu isso como rendição, mas como uma declaração de guerra. Centenas de milhares de pessoas se reuniram na Praça Punak, acendendo simultaneamente as luzes de seus celulares na escuridão total, criando uma enorme massa de luz que cegou a superioridade de visão noturna do regime. Este ato não foi apenas uma iluminação física, mas um desafio psicológico carregando a mensagem: estamos aqui e não temos medo, até o espaço. Essas centenas de milhares de luzes queimando no coração da escuridão foram a prova visual mais concreta de que o império do medo do regime havia acabado naquela noite. A declaração de Pahlavi de que estava se preparando para retornar à sua terra natal mudou o foco do protesto de uma revolta indefinida para um objetivo concreto de mudança de regime. Esta declaração forneceu à multidão sem líder nas ruas uma rota, um destino e uma visão. As pessoas agora estão lutando não apenas para derrubar o regime, mas também para receber o rei, para limpar as estradas que levam ao aeroporto onde seu avião irá pousar. Por favor, Haji Khamenei, venha ao Irã. As áreas de Punak e Janatabad ao norte de Teherã escaparam completamente do controle do regime e se tornaram zonas liberadas para o povo. Nessas áreas, onde as forças de segurança foram forçadas a recuar, o povo interrompeu completamente o tráfego, transformando as principais artérias em praças revolucionárias. Pela primeira vez desde 1979, uma área tão grande da capital está completamente livre da autoridade estatal e as forças policiais nem sequer ousam entrar na multidão. A tomada completa da Praça Farhazad pelos manifestantes demonstra o colapso da capacidade do regime de defender pontos estratégicos na capital. Esta situação evoluiu além de uma onda de protestos para uma guerra urbana, onde a capital está caindo bairro por bairro. Ao mesmo tempo, Pahlavi está dizendo a Khamenei para ir para Moscou, para o lado de Assad, traçando-lhe uma rota de fuga e esfregando psicologicamente na cara dele o fato de que perdeu a guerra. A melhor mensagem que estamos enviando a Khamenei é que esta é sua última chance. Você pode se levantar e ir sentar-se ao lado de Bashar em Moscou. Apenas abandone este país. Rebaixar Khamenei de líder a refugiado em busca de abrigo é uma técnica de guerra psicológica que destrói a aura intimidadora do regime. Assim, a disseminação geográfica do Levante tornou-se o maior fator paralisante da estratégia da unidade móvel Basij do regime. Não apenas Teherã, mas também Mashhad, Tabriz, Rushed, Isfahan e Karaj
e romperam simultaneamente, forçando as forças de segurança a se espalharem por 31 províncias e criando um grande vazio de segurança no centro. De acordo com fontes de Ocint, o número de pessoas que foram às ruas em todo o Irã na noite de 10 de janeiro ultrapassou 1.850.000, uma cifra que provavelmente chegou a 3 a 4 milhões até a meia-noite devido a um efeito multiplicador. A queda de Mashhad, cidade natal de Khamenei e bastião espiritual do regime, e o fato de que as pessoas lá entoaram slogans Pahlavi provam que a base ideológica da teocracia se erodiu completamente. Confrontos simultâneos em todas as 31 províncias têm interrompido a logística e a cadeia de comando do regime. A raiva do povo não se limita mais a slogans. Ela entrou em uma fase de destruição que visa diretamente a memória e o poder financeiro do Estado. O incêndio no escritório de impostos em Teherã mostra que os manifestantes estão exigindo não apenas liberdade política, mas também alívio da dívida econômica, jubileu da dívida, o incêndio de prédios governamentais, centros municipais e símbolos do regime significa que o povo rompeu completamente seu contrato social com o Estado. A incapacidade ou recusa do Corpo de Bombeiros em intervir enquanto esses edifícios queimavam prova que o aparato estatal se tornou disfuncional. O edifício municipal em Karaj sendo consumido pelas chamas é um sinal claro de que a autoridade dos governos locais foi reduzida a zero. Esta enorme multidão nas ruas tem uma língua comum e um líder comum, Reza Shah Pahlavi. Slogans a favor da monarquia, antes considerados marginais, agora ecoam como uma oração de salvação de milhões de pessoas de Tabriz a Mashhad. O slogan Kaved Shah, viva o rei. Estou mais do que nunca pronto para ir ao Irã assim que a situação o exigir e estarei lá com meus compatriotas para liderar a batalha final. Não é apenas um anseio por uma pessoa, mas um desejo de ordem diante dos 47 anos de caos do regime. Ao entoar o nome Pahlavi, o povo está, na verdade, expressando sua demanda por secularismo, modernidade e integração com o mundo. O fato de que esses slogans estão sendo entoados no volume mais alto, mesmo nos redutos mais conservadores do regime, é a indicação mais clara de que o projeto de Khamenei falhou no nível popular. O que é crítico aqui é a linguagem de Pahlavi em relação ao exército e às forças de segurança, que é mais no tom de um chefe de Estado dirigindo-se ao seu exército do que de um líder clássico da oposição. Ao dizer às forças do regime, não oprimam o povo, eles são seus irmãos, ele visa quebrar a barreira emocional entre os soldados e o povo. A estratégia do príncipe não é apenas sobre ir às ruas, mas baseia-se em manter e controlar. Esta diretiva transformou o protesto de ações de ataque e fuga em uma doutrina militar voltada para estabelecer controle territorial permanente. O fato de que o povo tomou pontos como a Praça Farazad, montou barricadas e se recusou a sair, mostra que essa estratégia está sendo implementada à risca no terreno. Pahlavi quer zonas seguras, ou seja, áreas de pouso seguras liberadas pelo povo e livres de polícia para serem criadas para o seu retorno. Por trás deste quadro caótico no Irã, um jogo muito mais profundo e estratégico, uma grande barganha está tomando forma. As declarações recentes do presidente Mesut Pezeshkian apontam para uma operação de destruição interna raramente vista na história política. 100 quilômetros, 120 quilômetros, quase 70, 80 túneis foram construídos. Estamos construindo 4 túneis, uma honra. A declaração de Pezeshkian. Antes da Revolução, eu podia comprar uma motocicleta com 1 mês de salário. Agora, com o salário de um cirurgião, não consigo comprar uma em 3 meses. Não é apenas uma crítica econômica, mas uma admissão clara de que as coisas eram melhores antes da Revolução, durante a Era do Shah. Para um presidente, comparar a revolução fundadora do regime que ele representa com o regime que ele derrubou e insinuar que o antigo era melhor é um tiro disparado de dentro contra a legitimidade do regime. Essas palavras são uma resposta secreta de sim do púlpito parlamentar aos slogans de Reza Shah nas ruas. Essa retórica sugere que Pezeshkian agora fala a linguagem das ruas e possivelmente nos bastidores dos Pahlavis em vez da de Khamenei. Analistas interpretam os desabafos de Pezeshkian como uma tentativa de se posicionar como o primeiro-ministro de transição na próxima mudança de regime. Neste ponto, a teoria do grande acordo entra em jogo. A existência de um acordo tácito entre Pezeshkian e Pahlavi é o cenário mais lógico para explicar o desenrolar dos eventos. Quando a declaração de Pahlavi
de que estamos em contato com o exército e a burocracia é justaposta com as declarações de Pezeshkian sabotando o regime, surge um plano coordenado de demolição controlada. Pezeshkian pode estar preparando o ambiente caótico, mas seguro, necessário para o retorno de Pahlavi, paralisando os reflexos do regime e quebrando o poder da polícia de intervir. Neste cenário, Pezeshkian assume o papel de Gorbachev, desmantelando o sistema enquanto Pahlavi retorna como um símbolo nacional unificador. As referências de Pezeshkian à era pré-1979 deliberadamente provocam nostalgia pela Era Dourada na memória coletiva do povo. Naquela época, o Irã era visto como a Suíça do Oriente Médio. Seu passaporte abria todas as portas do mundo e sua economia estava crescendo rapidamente. Pezeshkian admite à sua própria base que a Revolução Islâmica trouxe apenas pobreza e miséria ao povo, dizendo: naquela época, tínhamos poder de compra. Este é o movimento estratégico de comunicação. Envia a mensagem ao público de que você está certo em querer o retorno do Shah, porque até eu sinto falta daqueles dias. A motocicleta Honda custava 1.250 tomans. Agora, sou professor titular de medicina, subespecialista, cirurgião cardíaco. Essa divisão dentro do regime também está confundindo as forças de segurança e diminuindo sua vontade de intervir. Nenhum policial ou soldado quer arriscar a vida para defender um regime que o presidente critica e chama de mentalmente incapaz. A posição de Pezeshkian está acelerando o reflexo de abandonar o navio dentro da burocracia de segurança. A cadeia de comando está paralisada devido a essa discórdia no topo. A polícia já não sabe a quem obedecer ou a quem proteger. Isso explica por que as forças de segurança permanecem passivas ou recuam diante de milhões nas ruas. Como o próprio Pezeshkian admite, a raiz da raiva sentida pelo povo iraniano hoje reside em um profundo anseio por uma era perdida de prosperidade e liberdade. Antes de 1979, Teherã era uma metrópole moderna com cafés, cinemas, ruas onde as mulheres se vestiam livremente e universidades que atendiam aos padrões ocidentais. Vídeos de arquivo compartilhados hoje revelam a vivacidade, a riqueza cultural e a liberdade social daquela época. Quando a geração mais jovem assiste a esses vídeos, eles veem uma vida que lhes foi roubada, e esse sentimento de perda é a motivação mais forte que os leva às ruas. Dados econômicos provam que essa nostalgia não é um sonho vazio, mas baseada em uma realidade concreta. Durante o reinado do Shah, o real iraniano era forte, os passaportes eram prestigiados e a classe média crescia rapidamente. O salário de um funcionário público era suficiente para comprar uma casa e um carro. Hoje, no entanto, sob o regime de Khamenei, a hiperinflação, a corrupção e as sanções internacionais mergulharam o povo na miséria. A declaração de Pezeshkian, eu costumava poder comprar um carro com um salário, resume de forma sucinta e dramática como o poder de compra evaporou. A alocação de recursos do regime para organizações proxy, Houthis, Hezbollah, etc., em vez do povo, é vista como a principal causa do colapso econômico. As restrições à vida social combinadas com a crise econômica criaram uma mistura explosiva. Enquanto as mulheres eram ativas em todas as áreas da sociedade, no judiciário, nas forças armadas e na política durante o reinado do Shah, hoje elas são oprimidas por lenços de cabeça obrigatórios e pela polícia moral. Vídeos compartilhados online mostram mulheres usando biquínis nas praias, esquiando e sentadas ao lado de homens na universidade nos anos 1970. Essas imagens são tão distantes quanto um filme de ficção científica para a mulher iraniana de hoje, mas representam uma realidade pela qual ela anseia. É por isso que as mulheres estão na vanguarda da revolução e se referem à Era do Shah como a Era de Ouro para as mulheres. O genocídio cultural é outra dimensão do Levante. O Irã, antes de 1979, era a capital da arte, música e cinema. Recebia festivais de classe mundial. Hoje, no entanto, o regime censura todas as formas de expressão artística, prende músicos e cria uma desolação cultural. Ao contornar as restrições da internet, os jovens acessam vídeos antigos do Irã que mostram uma sociedade que dançava, cantava e se divertia. Essa memória cultural se tornou a maior ferramenta de resistência contra o estilo de vida sombrio imposto pelo regime. O regime passou anos propagando para apagar essa realidade histórica, mas as redes sociais e os arquivos digitais desmentiram essa mentira. Até mesmo a incapacidade de Pezeshkian de negar essa verdade e sua confissão mostram que a tese histórica do regime desmoronou. As pessoas já não acreditam mais na mentira de que a revolução nos salvou, mas sim na verdade de que a revolução nos arruinou.
Esta mudança de consciência revela que o levante nas ruas não é apenas uma demanda por uma mudança de governo, mas uma demanda por um renascimento. Parece que o fim chegou para Khamenei e seu regime. A teoria do efeito dominó está funcionando perfeitamente. A queda de uma cidade desencadeou outra, a falta de energia elétrica provocou uma raiva maior e o uso da violência acabou com o medo. Todas as cartas na mão do regime, violência, censura, exploração religiosa foram jogadas e nenhuma delas funcionou. Pelo contrário, cada movimento saiu pela culatra no regime como um bumerangue. Eles cortaram a internet, as pessoas foram para as ruas. Eles cortaram a eletricidade, as pessoas se tornaram a luz. A desintegração dentro do regime não se limita a Pezeshkian. Fissuras também são visíveis na ala militar. O fato de que soldados e forças de segurança em algumas áreas se juntam aos manifestantes em uniforme ou não intervêm mostra que o regime também perdeu sua força armada. Imagens de soldados acenando com a bandeira leão e sol no metrô de Teherã implicam que o coração do exército agora bate como chá. Este é o pior cenário para Khamenei. Nenhum ditador pode sobreviver sem o apoio do exército. Como resultado, os eventos no Irã passaram do ponto sem retorno. Milhões de pessoas superaram o medo da morte e foram às ruas, escolheram seu líder, Pahlavi, e declararam sua ruptura com o regime. Enquanto o palácio de Khamenei queima, a possível aliança entre Pahlavi e Pezeshkian pode estar lançando as bases para um novo Irã. Quando o sol nascer em Teherã, provavelmente acordaremos em um país muito diferente, talvez uma versão moderna do Império Iraniano mais uma vez. O regime está em pânico, o povo está cheio de esperança e o Irã está à beira da maior transformação de sua história. Então, quais são seus pensamentos sobre isso? Por favor, compartilhe suas opiniões nos comentários. Para se manter informado sobre as análises exclusivas da PPR Global, por favor, inscreva-se no nosso canal e lembre-se de ativar as notificações. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos